Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos estar começando o culto da manhã deste domingo, 27 de julho, entoando o hino número 454 do cantor cristão, Vitória nas Lutas. Temos por lutas passando, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem ele esquecido que da palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sem todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrar do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Graças a Deus, louvado seja o santo nome de Deus. Vamos orar. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Salvador, que com muito amor nos salvou, se entregou a si mesmo em resgate de muitos. E por um grande privilégio, por intermédio da fé, recebemos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E recebendo o Salvador, recebemos a salvação, recebemos a vida eterna, recebemos perdão pelos nossos pecados. Tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Não mais pertencemos a nós mesmos e nem ao mundo, mas pertencemos ao Senhor por direito de criação e por direito de redenção. Obrigado por nos resgatar. Obrigado por pagar o preço do nosso resgate em o seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado por verter o seu sangue para purificar os nossos pecados. Obrigado por nos dar a vida abundante em teu nome. Nós chegamos até aqui e foi por graça, e foi por misericórdia e amor do Senhor. Nós não teríamos chegado até esta hora, este dia, se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado e nos livrado do maligno. Olha, Pai, se o Senhor Deus não tivesse nos guardado, eles nos teriam engolidos vivos. Louvado seja o teu nome, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça infinita, pela tua misericórdia e esse teu muito amor para conosco. Nós te somos gratos, ó Deus. Muito obrigado, louvado seja o teu nome. Quero pedir ao Senhor que o Senhor Deus possa estar abençoando a todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que aqui vieram, com o propósito, Senhor Deus, de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Com o propósito, Senhor Deus, de se derramar diante do Senhor, que estão aqui, Senhor Deus, com gratidão no coração. Que estão aqui, Senhor Deus, porque sabem que o Senhor é o Deus da vida deles. É o Senhor que faz a diferença neles. É o Senhor que faz a diferença em nós. Esses que estão nos assistindo, que irão nos assistir,
que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor seja derramada abundantemente sobre a vida deles. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o prazer de Deus é conquistar o pecador que está vivendo neste mundo perdido. E Ele usa a nossa vida. Ele usa a sua, a minha e a nossa vida para falarmos de Jesus Cristo. Mas mais do que falar de Jesus Cristo, é testemunhar do que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. 427 do cantor cristão. Conquistar o mundo. O mundo vasto e imenso pra Cristo conquistar, esse é o grande lema do nosso labutar. Humilde e desprezado, por nós na cruz morreu, glorificado reina na terra e lá no céu, sem conquistar o mundo pra Cristo, o mundo sem pra Cristo Salvador. O mundo vasto e imenso, o povo do Brasil, nações além dos mares, famílias, tribos mil, os povos da Europa, da China e do Japão, a todos proclamemos de Cristo a salvação, sem conquistar o mundo pra Cristo, o mundo sim, pra Cristo Salvador. O mundo vasto e imenso, seus lares, corações, impérios, tronos, reinos, as grandes multidões, ao Salvador bendito terão de se entregar, pois no universo inteiro Jesus há de imperar, sem conquistar o mundo pra Cristo, o mundo sem pra Cristo Salvador. Os irmãos podem se assentar. Glórias sejam dadas a Deus. Quero agradecer a Ludmila, minha esposa, educadora religiosa da igreja, porque nos dias em que estive fora, na cidade de Jacupiranga, na construção ali de um lugar para ficarmos e para cultuarmos inicialmente, e atender pessoas, ela mesmo gripada, abençoou-nos no sentido de ficar com a responsabilidade de trazer a mensagem. Estamos em uma série de mensagens que é denominada Deus nos chamou. Nominalmente essa é a 22ª mensagem, mas 2 outras não foram gravadas, mas hoje a que estamos gravando agora
É a 20ª que sai aí na internet. Quero agradecer de coração, já o fiz particularmente, mas a quem honra, honra. Deus te abençoe. Muito obrigado. Nesse tempo que nós estamos aqui, nesses quase 27 anos, faltando poucos dias, 17 dias para 27 anos nesta igreja, neste lugar. Em primeiro lugar, Deus, em segundo vocês, em terceiro, a igreja que nos tem abençoado aqui, tem nos ajudado, tem segurado a corda para que a gente vá um pouco mais além. Amados de Jesus Cristo, há um contato não de curto prazo, mas vem se aproximando mais. Há alguém no Paquistão, em Punjab, que tem uma etnia lá de paquistaneses e de indianos, que é um povo, e que há alguns dias, já faz mês atrás, essa pessoa me disse que esse povo nunca ouviu um louvor, uma música gospel, um hino. E nós estamos chegando lá. E nessa semana, ela entrando em contato conosco, ela disse que se a gente marcar com ela um horário e abrir um Skype, e ali um número de pessoas vão estar nos assistindo, e ela gostaria que nós dominássemos o inglês, e não o fazemos. O pastor Malemar o português e o espanhol, mas a gente está procurando mecanismos para alcançar esse povo que não entende o que a gente canta, mas é o louvor que eles ouvem, ela passa a eles lá, é o que nós cantamos aqui. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas. O Paquistão é um lugar onde o evangelho é proibido, a Índia é um lugar politeísta, e nós temos algumas pessoas lá na Índia que nos acompanham pelas mídias e também pela nossa rádio web www.radio7ibpc.com. Então eu quero pedir aos irmãos que estejam orando a Deus para que a gente consiga semanalmente estar louvando a Deus. Estava conversando com a Ludmila nessas madrugadas aí, e nós vamos começar a ensaiar alguns louvores em inglês, para nós estarmos louvando aqui e mandando ao Paquistão para este povo de Punjab. Nós estamos indo além das nossas fronteiras, estamos também atendendo pessoas em Jacupiranga, em Cajati, e estamos levando víveres, alcançando vidas. Nesta semana que passou, no domingo próximo passado, a esta hora, estava dentro de um bananal, orando em uma casa de 2 cômodos, com 4 pessoas, uma casa escura, sem janela, um povo crente, que anda 10 quilômetros para ir à igreja a pé, e que para chegar à casa dele de carro, ou precisa ser traçado, ou um Fusca, ou um Fiat Uno. Em tempo seco, quando chove, é impossível descer e subir. E na semana passada, o Eduardo, esposo da irmã Geralda, foi lá porque arrumou o carburador de um Fusca que o irmão Toninho tem, para trazer os filhos, a mãe, a irmã, para a igreja. Está quebrado. E ele foi lá, colocou o carburador, tentou fazer com que o Fusca pegasse, ele não pegou. E aí eu disse ao Eduardo, nós temos que trocar cabo de vela, tampa do distribuidor,
o rotor e uma bobina nova, e o carro pega. O Eduardo esteve hoje pela manhã lá, o carro pegou, mas está com um problema de um barulho em um cilindro que parece que tem um parafuso ou uma porca dentro. Ele pediu para mim: pastor, vê se o senhor consegue um motor de Fusca 1300 aí, para a gente colocar aqui para o irmão Toninho, o que já fizemos, já linkamos o Jefferson, que conhece muitas pessoas. Ele disse: pastor, a gente consegue comprar um motor parcial aqui, usado por R$ 1.500. Nós vamos fazer uma campanha para atender o irmão Toninho dentro daquele bananal. E ele, no mesmo domingo passado, esteve comigo e disse: pastor, eu vou ajudar o pastor aqui na sua igreja, tanto lá na construção como nos cultos. Ele toca violão. E nós atendemos ele, atendemos a sogra dele na semana passada com os víveres nossos aqui. Foi tanta coisa que foi para Jacupiranga que ficou coisas para trás, e uma das coisas que ficaram foram fraldas. E essas fraldas serviriam para a família do irmão Tony, para um filho da sogra dele, autista, que também usa fraldas. E as fraldas que a gente tem cabem em crianças de 3 anos, e as duas são de 3 anos. Levamos roupas para o Bananal, levamos remédios, e nós estamos alcançando mais vidas. Quero agradecer à igreja, que prontamente ouviu o pedido deste pastor e nos ajudou financeiramente para chegarmos até lá. Eu quero, de púlpito e público, agradecer-lhes. Nós não somos uma igreja de pessoas abastadas socialmente, mas espiritualmente são pessoas maravilhosas, e eu quero agradecer-lhes no nome de Jesus. Muito obrigado por nos atender quando precisamos. Louvado seja Deus. Irmã Maria Sena, Deus te abençoe e abençoe a todos os outros. E nós estamos na série de mensagem Deus nos chamou, e hoje nós falaremos de um homem invadido por bom ânimo, invadido porque deu brecha, porque deu guarida, porque deu lugar a Deus, e Deus o motivou fortemente a servi-lo. O nome dele é Josué. Ludmila já esteve falando 2, 3 vezes acerca deste personagem, algumas coisas que ela já falou, alguns textos que ela já trabalhou estão dentro daquilo que temos para vos falar. Então eu quero que o irmão Alex, por gentileza, coloque aí nosso texto áureo desta série de mensagens Deus nos chamou, que está assim, vamos todos juntos? Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E coloca para mim aí, Alex, Josué capítulo 1, versículos de 7 a 9. Josué 1, de 7 a 9. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pai querido, obrigado por nos abençoar
abençoar tanto para estarmos aqui com o Senhor, na casa do Senhor, com o povo do Senhor, estudando a tua palavra, louvando o seu nome e proclamando Cristo, Senhor e Salvador das nações. Te agradeço por isso, no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, é muito claro que Deus chamou homens para servi-lo e cumprir os seus propósitos, dentre os quais Josué foi chamado por Deus para dar continuidade à obra conferida a Moisés, que tirou o povo do Egito e os guiou a este destino pré-estabelecido por Deus, 40 anos no deserto. Moisés é morto, mas há alguém que está com ele nesta trajetória, neste caminho, olhando, observando, ajudando e aprendendo bem próximo a Moisés as coisas de Deus. E ele é o escolhido de Deus e é chamado por Deus agora para dar continuidade à obra de Deus junto ao povo de Deus para ser introduzido na terra prometida. Amados de Jesus Cristo, o que Josué foi chamado para dar continuidade à obra de Moisés e garantir a conquista da terra prometida. Amados de Jesus Cristo, para conquistar bênçãos, existem obstáculos. Não se imagina que você imagina que as conquistas não têm preço. Há uma terra, há uma bênção, há uma promessa, mas há obstáculos para chegar à bênção. Então, se você está passando por problemas e por dificuldades, porque você está enfrentando obstáculos, não desista. Amados de Jesus Cristo, desde o seu início, foi custoso. Primeiro, sair da escravidão. Não é fácil sair da escravidão, porque se tem senhor, porque se tem dono. E quem se assenhoria, e quem tem a posse de um bem, não abre mão disso tão facilmente. Então, aprenda uma coisa. Você que tem vícios, você tem um senhor que é o seu dono, do qual você serve como escravo. E para você sair disso, há uma luta, porque aquele que te segurou não te quer libertar. Olha que para tirar o povo do Egito foi necessário 10 pragas. E culminou com a última praga, que era a morte de todo primogênito de homens e de animais. E aí o povo pôde sair. Mas saindo, aquele dono que perdeu aquela mão de obra tão necessária para o seu país, para o desenvolvimento do seu reino, ele vai atrás. E ele perece naquele primeiro grande obstáculo, que é duplo. Montanhas à volta e o mar vermelho à frente. E o inimigo atrás.
Quem tem o domínio não quer perder. Mas há uma promessa. Então é um povo tirado de um cativeiro, é um povo tirado da escravidão de 400 anos para herdar uma promessa feita a um patriarca, Abraão, para que aquelas famílias fossem benditas. E quem está guiando é alguém escolhido por Deus, chamado Moisés, de que neste montante de multidão estão alguns homens, e dentre os quais está Josué. Ele está sendo resgatado e tirado. Há uma liderança, há um povo, há uma hierarquia e há um grande caminho a ser percorrido. Amados de Jesus Cristo, a nossa jornada, ela é árdua, ela é longa e ela nos ensina e ela nos capacita. Não sei quantos e não sei os quais, mas o fato é que Josué se destaca. E ele se destaca porque ele se aproxima do líder. E aproximando-se do líder, passa a ser um servo do líder, que passa a aprender com o líder e ver as coisas que aconteciam e a aprender. E eu não sei da capacidade e da força, mas aqui há uma hierarquia. Ele vai aprendendo. E o aprendizado, amados de Jesus Cristo, não é instantâneo. Ele leva tempo. Para se aprender, leva tempo. E amados de Jesus Cristo, neste personagem, Josué, nós vemos que ele tem algumas características que se destaca entre os demais, que nós pontuamos em 5 pontos. Dentre aqueles que estavam, não somente ele, mas mais alguns, ele tinha um espírito de liderança. Amados de Jesus Cristo, era servo, mas tinha um espírito de liderança. E às vezes, irmãos, no meio de uma grande multidão, poucas pessoas se destacam com o espírito de liderança. Há outras qualificações e qualidades. Mas em Josué, o que se via, o que se percebia, que mesmo sendo servo, tinha espírito de liderança. Mas só isso não era suficiente para que houvesse o seu chamado, houvesse a sua escolha. Em segundo ponto, nós podemos destacar na vida deste personagem bíblico, dessa história bíblica, deste chamado de Deus a Josué, é de que, além de líder, ele era obediente. Não era um líder que tinha vontade própria, que fazia o que lhe dava na cabeça. Ele estava debaixo de ordem. Então ele era obediente. Um líder não pode apenas ser líder sem que seja obediente. Que não haja rebeldia nele, boca dura, resmungos. E aí, amados de Jesus Cristo, nós vamos entendendo por que Deus separou Josué para dar continuidade. Quem começou a obra foi Deus na vida do nascimento de Moisés.
E aí o preparo de Moisés para tirar o povo. E ele é aquele que vai, na sua primeira etapa, há fases, há etapas de um propósito para uma promessa. E se nós formos ver desde Abraão até a vida de Josué, muitas coisas aconteceram. Muitas fases aconteceram para que a conquista fosse outorgada a estas 12 tribos de Israel. Então, Josué era líder nato. E ele também era obediente. E amados de Jesus Cristo, a primeira vez que Josué é mencionado é em Êxodo 17, no capítulo todo, que a Ludmila já falou aqui sobre a batalha contra os amalequitas, em que duas pessoas seguravam os braços de Moisés e o povo prevaleceu. Mas quem estava lá era um conquistador. Então, na vida de Josué, além da sua liderança, além da sua obediência, ele era um conquistador. Ele era alguém que era destemido. Dentre todos os demais, era aquele que ia à frente. Era aquele que chegava primeiro. Era aquele que se expunha. Era aquele que corria perigos. Era aquele que tinha uma visão de que é possível, ainda que haja gigantes, é possível, ainda que haja obstáculos, é possível, ainda que sejamos a minoria, é possível. Então, eu vou à frente e depois o exército vem atrás. Então, nós podemos conquistar. Ainda que os que estão à retaguarda não sejam líderes, não sejam obedientes e não sejam conquistadores, mas estão com quem é líder, está com quem é obediente ao chamado e está com alguém que diz, é possível. Amados de Jesus Cristo, uma das grandes características de Josué é que a principal coisa que um líder precisa é presença de Deus. E Josué tinha presença de Deus. Presença de Deus é Deus estar com ele. Porque o Deus que chamou não é aquele que chama e vira as costas. O Deus que chamou não é aquele que chama e deixa a pessoa sem auxílio, sem orientação, sem proteção e sem ânimo. É o Deus que chama, é o Deus que incentiva, é o Deus que levanta, é o Deus que fortalece e é o Deus que está junto. Amados de Jesus Cristo, não se tem conquista se Deus não estiver no negócio. Não se tem conquista. Não se tem bênção se o Deus da bênção não estiver junto. Então Josué tinha liderança, tinha obediência, era um conquistador e tinha presença de Deus. Amados de Jesus Cristo, quando Deus lá em Josué ser forte e corajoso, ele recebeu essa força. Ele tinha essa força. Mas a força de Josué era uma força sobrenatural. Era a força de Deus que estava com ele. Não porque apenas ele era líder, não porque apenas ele era obediente, não apenas porque ele era um conquistador, mas ele tinha Deus na vida dele. Amados de Jesus Cristo,
pode ser líder com a maior capacitação do mundo. Pode até obedecer aos seus superiores. Mas se não tiver Deus na vida, não tem nada. É por isso que Josué é forte e corajoso. Porque em Deus nós faremos proezas. Ele aparece em Êxodo 17. Ele tem um líder. Ele dá a cara a bater junto com o exército. Mas Deus está lá na retaguarda com Moisés. Ele vai com força e coragem. Leva os homens. Quando Moisés se cansava, o inimigo prevalecia. Amados de Jesus Cristo, olha como Deus age. Presta atenção em algumas coisas. Há um inimigo, há uma promessa, há uma conquista, mas há um homem que Deus chamou para. Ele não está lá. Ele já está velho, com 120 anos de idade, já não consegue nem sustentar os seus braços. Precisa de ajuda. Ajuda para quê? Porque o poder vem do alto. A bênção vem de Deus. A bênção vem de Deus em Moisés, e pelo simples fato de ficar com os seus braços ao alto, o exército prevalece. A conquista não é do homem, a conquista é de Deus. Ainda que você seja líder, ainda que você seja obediente, ainda que você seja conquistador, ainda que você tenha coragem, se você não tiver presença de Deus, você não chega em lugar nenhum. Você não conquista nada. Precisa de Deus! E o que os líderes se esquecem é de que eles podem chegar até um determinado ponto. Depois não podem fazer mais nada. É por isso que muitas pessoas caem com os seus líderes. Porque o seu líder, ele podia ser um bom líder, podia ser forte, podia ser corajoso, mas muitas vezes você confia no homem. Você está sujeito ao homem. Você não confia em Deus. Deus é a nossa força. Josué é um líder para ser seguido. Mas o Deus de Josué é um Deus para ser temido. Josué conquistou porque Deus estava com ele. Não se tem conquista onde não tem Deus. Pode ter até sucesso. Pode até arrastar multidões. Mas se ele não tiver Deus, todo esse povo que segue ele vai cair com ele. Agora você imagina esse líder com você lá no inferno. É Deus! Se não for Deus, você não chega em lugar nenhum. E nós, nos dias em que vivemos, tínhamos dono, que não era Deus. E fomos resgatados, tirados do cativeiro, tirados do exílio. Por quem? É por Deus. Mas através de quem? Aqui quero fazer menção a algumas pessoas. Dentre elas, o pastor que me batizou, aos 8 de dezembro de 1965, na Rua 9 de Julho, na cidade de Marília. Pastor Salovi Bernardo. Mesmo pastor que me batizou meu irmão, batizou meu pai e minha mãe. Era um homem que estava na cidade de Marília, e tinha uma visão evangelística muito grande, e que o evangelho
que ele vivia e pregava chegou até a vida dele, que foi levado à cidade de Marília, e que expandiu o evangelho na cidade de Marília, alcançou pessoas, e pessoas que se aproximavam deste líder, iam à frente, alcançando outras vidas. Então, vem em uma pessoa que chega a outras pessoas, que encontram pessoas líderes, que vão dando continuidade. E, amados de Jesus Cristo, essas coisas elas não acabam. Hoje tem lá Benjamin Netanyahu, dando prosseguimento para que o povo permaneça na terra. Mas os inimigos continuam à volta querendo a extinção de uma nação que Deus disse que nunca será vencido esta nação. Porque Deus está no negócio. Ali naquele lugar, não é um lugar em que um grupo de pessoas chegaram, conquistaram, e de gerações em gerações. Não, ali está um lugar de um homem temer a Deus, obedecer a Deus e receber pela obediência e pela fé uma promessa de que ele viu, até sepultado foi, mas que a promessa ela continua. Ainda precisa de liderança, ainda precisa de obediência, ainda precisa de conquista, que as lutas elas nunca acabam. Você que vem para Jesus e acha que não vai enfrentar lutas, e acha que não vai enfrentar provas, acha que não vai ter inimigos, você está enganado. O que não pode faltar lá na sua vida é o azeite, que representa o Espírito Santo, a presença de Deus. E tem que ter força e tem que ter coragem. Amados de Jesus Cristo, uma das questões aqui que dá para se destacar na história de Josué é um encontro que ele teve com um homem desconhecido dele, em meio à guerra, em meio à luta, em meio à batalha. Era obediente, era líder, era conquistador, tinha a presença de Deus, tinha força e coragem. Não se dá para se falar de Moisés, não se dá para se falar de Josué, não se dá para se falar de Abraão, não dá para se falar de Isaac, não dá para se falar de Jacó, não dá para se falar de nenhum homem de Deus sem falar da presença de Deus. Josué capítulo 5, de 13 a 15. Josué capítulo 5, de 13 a 15. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué:
tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Amados de Jesus Cristo, agora a presença de Deus é visível. A pré-existência de Jesus Cristo, que disse: estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos, é em meio às batalhas, é em meio às lutas, é em meio às percas. Nós perdemos para ganhar, nós sofremos para conquistar. Nós trabalhamos muito, mas nós temos limites. Mas em Deus, os limites não existem. Josué olhou e viu alguém que se destacava de tudo aquilo que ele já havia vivido e visto. E parece inocente a pergunta, mas se é conosco, não guerrearei contigo. Mas se é dos nossos inimigos, ainda que morra, vou guerrear contigo. Amados de Jesus Cristo, você pode notar na Escritura de que quem diz para Moisés tirar os sapatos é aquele que ele não viu. Mas aqui está aquele que é para ser visto, que vai ser encarnado, vai ser o Salvador do mundo, que é Cristo, que é o Salvador, que é o que conquista por nós, que é o que conquista para nós. Até um determinado ponto, era Deus em Moisés. Até um determinado tempo, era Deus em Josué. A partir de agora, é Deus para terminar o serviço. O serviço da conquista, o serviço de fixar o povo na promessa. A bênção vem de Deus. E quem estabelece a bênção é o próprio Deus. Você vê que aqui, daqui para frente, Josué que é obediente, Josué que é conquistador, Josué que é líder, o que é que ele faz? Tira os sapatos. O que é que ele faz? Ele adora. O que é que ele faz? Ele conquista, colocando o seu rosto no pó. Ô, amados de Jesus Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas maiores conquistas estão quando nós nos ajoelhamos e nos prostramos diante de Deus e adoramos a Deus. Porque a terra pertence a Deus, o céu pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, tudo é de Deus. Você tem que saber para quem você está olhando, e o dia que você enxergar, botar o seu rosto na terra e adorar ao Senhor. Para continuar em frente, para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Nós nunca devemos deixar de enxergar se Deus está conosco. Porque muitas vezes as pessoas abraçam o inimigo e são vencidos por ele. Para nós sermos vitoriosos, nós temos que ver o Deus da bênção, conscientizarmos que nós somos imperfeitos.
E a gente deve saber onde a gente põe os nossos pés. Em que lugar os nossos pés estão. Onde você tem botado os seus pés? A palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Como que você entra aqui dentro? Qual é o intuito que você entra aqui dentro? Você é líder? Você é obediente? Você é conquistador? Você tem a presença de Deus? Você é forte e corajoso? Você tem consciência de que nós estamos na presença daquele que se apresentou a Josué e conquistou aquele lugar da promessa, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Feliz foi Moisés, e teve alguém que o observava e aprendia com ele. E de que foi separado, não por Moisés, mas por Deus para dar continuidade. Amados de Jesus Cristo, a obra de Deus não sofre solução de continuidade. 27 anos, se eu estiver vivo, dia 13 de agosto. Tem que dar continuidade nisso daqui. Nós chamamos um aí, eu tenho um irmão que é pastor, eu tenho um outro amigo que conhece um amigo. Tem um cara que se formou ali agora, que sabe? Nós ponha. Deus nos trouxe até aqui. E daqui para frente? Tem líder aqui? Tem quem é obediente aqui? Tem quem é conquistador aqui, que é ganhador de almas aqui? Tem alguém aqui que tem presença de Deus aqui? Tem alguém aqui que é forte e corajoso aqui? Tem alguém que acompanha o pastor lado a lado? Tem alguém que está pronto a discernir e se prostrar diante de Deus para que Ele faça segundo o seu querer e segundo a sua vontade, não do jeito que eu vejo, não do jeito que eu acho, não do jeito que eu quero. Nós aprendemos com a história de Josué muitas coisas, mas nós nunca devemos de deixar de obedecer a Deus e a sua lei, e meditar na sua lei dia e noite, e a vivermos no propósito de que o propósito de Deus se cumpra em as nossas vidas. Porque para fazermos proezas, só em Deus. E se Deus não estiver no negócio, nós não chegamos em lugar nenhum. Às vezes as pessoas de fora veem qualidades em nós e as pessoas que estão conosco nunca viram. Às vezes as pessoas que estão conosco dizem: isso que o pastor está fazendo na cidade de Jacupiranga é loucura. Não precisa de nada disso. Aqui em Barueri tem muitas almas para ganhar para Jesus. Por que não ganha alma aqui? A gente tem que discernir a voz de Deus. A gente tem que ser obediente àquilo o que Deus manda. E nós precisamos de líderes. Nós precisamos de líderes obedientes. Nós precisamos de líderes conquistadores. Não de pessoas que acham que o líder tem que fazer tudo, mas que estão dispostos a estarem guerreando quando o líder está enfraquecido lá atrás, guerreando lá na frente, para que possa dar continuidade àquilo que
está sendo feito. Porque lá na frente tem promessa. Lá atrás tem cativeiro. No caminho tem espinhos. No caminho tem aridez. No caminho tem peçonhas. No caminho tem uma série de coisas, mas a provisão vem de Deus. O maná vem dos céus. Ainda que as pessoas tenham aquilo como, puxa vida, Deus podia mandar coisa melhor, codornizes, cebola, pepino. Deus sabe o que é melhor para nós. E a gente, para obedecer a Deus, tem que ser temente a Ele. Então, amados de Jesus Cristo, quanto ao resto do povo, tiveram a experiência que Josué teve? Guerreou como Josué guerreou? Obedeceu como Josué obedeceu? Não é que as pessoas elas são destaques, mas as pessoas estão em lugar de destaque porque elas têm qualidades. E muitas vezes aí as pessoas querem ser como aquelas pessoas sem pagar o preço que aquelas pessoas pagam. Que você possa ser como Josué. Uma boa liderança, obediente, conquistador, que tenha a presença de Deus, que é forte e corajoso e que tenha comunhão com Deus e saiba do lugar aonde você está. Veja que é perto de Jericó, hein? E ali está o Senhor Jesus, aquele que está conosco aqui agora. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, no teu nome, por estar mais uma vez na tua casa. E por, Senhor Deus, estar lendo e meditando na tua palavra. Senhor Deus, não tenho vocação para showman, apenas servo, para cumprir com o teu propósito. Não para atrair multidões, mas para conquistar almas para Jesus. Abençoa-nos, dirige os nossos passos, guarda-nos e livra-nos do maligno. É a minha oração que faço no nome de Jesus. Amém.